Olá! Que bom você estar aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. Eu peço que neste momento você feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pelos teus cuidados. Pedimos neste momento que o teu santo poder possa estar com cada um de nós, através da ação do teu Santo Espírito, nos direcionando no que vamos encontrar na tua palavra, para que nós possamos também colocar em prática. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos fazendo o estudo nono, né, do A Lei e o Conflito. Você sabe qual que é o número do artigo civil que diz para você não roubar? Você por acaso já parou na frente de um banco e ficou ali olhando e pensando, poxa, eu queria estar assaltando ele. Por que você não fez isso? Já parou para pensar? A verdade de Deus em relação ao ser humano e sua conduta moral diante de Deus e dos homens está revelada na lei dos 10 mandamentos. Os princípios da lei são eternos, imutáveis, e todos os seres humanos estão sujeitos a eles. Então a gente não faz determinadas coisas porque nós temos a nossa própria mente. Às vezes a gente não conhece todos os 10 mandamentos, mas Deus, Ele nos dotou, né, desse dom de discernir o certo do errado. Deus deu ao homem uma completa regra de vida. Ao obedecer à santa lei de Deus, o homem viverá por ela, graças ao mérito de Cristo. Ao transgredir a lei, o homem será condenado por ela. A lei sempre encaminha as pessoas a Cristo, e Cristo justifica e depois aponta-lhes de volta para a sua lei, como padrão de vida e regra de fé. Isso que nós vamos estar verificando aqui, ó. Deus, ele revelou assim antecipadamente que Satanás, por meio de homens, ele jogaria a verdade de Deus por terra, que nós vimos nas lições anteriores, está lá em Daniel 7:25, lembra? E o que fez prosperou ali, né? Isso ocorreu exatamente como foi profetizado por Daniel, ou seja, um poder, como nós já vimos, né? Vamos colocar aqui novamente, nós estamos falando de pessoas, né? Porque Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. Volto a repetir que para Deus haverá apenas uma placa de igreja, Jesus Cristo, né? Uma placa de igreja, ou seja, não vai ter igreja tal, igreja tal, igreja tal. São dois caminhos para seguir. Ou a gente segue os mandamentos de Deus, né, a vontade de Deus, ou a gente não segue a vontade de Deus. Então são esses dois caminhos. Então, para a gente entender que muito em breve haverá apenas dois caminhos, um só pastor e um só rebanho, onde todos os seus filhos vão estar juntos. Mas para isso a gente precisa então estar verificando qual denominação ou qual está sendo o meu comprometimento com a verdade de Deus, né? Porque eu estou me dedicando para estudar a palavra de Deus. Então esse é o meu convite para você hoje, junto com quem você está presente, com a sua família, né? Ou se você está sozinho, pega a tua Bíblia, abra ela sempre em oração, pedindo que Deus te ilumine, te capacite. Aqui nós vamos estar verificando que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 19, 7 a 9. Ela apresenta algumas características da lei de Deus. Olha lá, uma das características, Salmo 19, do 7 ao 9. Salmo 19, do 7 ao 9 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu acabei lendo até o 10, né? Mas o que eu te passei é 19, do 7 ao 9, mas o 10 ele completa essa questão que é mais doce do que o mel. Ou seja, a lei de Deus, ela é maravilhosa. Por que existem leis, né? É que nem no trânsito. O trânsito, se não tivesse as leis de trânsito, que caos não seria, né? Então, o que acontece? Como eu já falei em outras ocasiões, a lei ela é um espelho.
ela mostra onde estamos errando, como uma lei de trânsito. Ela tem ali as cores do semáforo, e se nós ultrapassamos uma delas, temos consequências, né? A lei, ela nos mostra onde estamos errando, mas por si, ela não tem como nos livrar. Então, por isso que não é fazendo, obedecendo os mandamentos que nós vamos ser salvos. Mas porque somos salvos, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus, é que nós obedecemos. Então, tem essa diferença. A lei nos mostra e nos encaminha a Cristo, que nos perdoa e salva. Os mandamentos da lei de Deus, eles são eternos. Você pode verificar também ali em Êxodo 31, 18, que foi o próprio Deus que escreveu os mandamentos. Antes aqui dos mandamentos, eu gostaria que vocês verificassem que na Bíblia ela tem algumas leis, né? Nós temos leis civis, nós temos leis de saúde, temos a lei cerimonial, que essa lei cerimonial que muitas pessoas, né, podem estar ali se perguntando, você mesmo pode estar perguntando agora, mas essa lei, a lei não foi abolida, né, quando Jesus morreu na cruz? E está bem claro ali que ela foi abolida, se você olhar lá em Gálatas 5:1, né, e Atos 15:10, a lei que foi abolida é a lei cerimonial, que nós vamos estar estudando mais para frente ali, mas a questão de cerimônia, a questão do tabernáculo, tanto que a lei de Deus, ela é eterna. E as leis que eu passei aqui, as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde, elas foram escritas depois do Monte Sinai. Elas foram escritas, né, ali por Moisés. E a lei de Deus, olhem lá em Êxodo 31, 18, para você ter uma ideia, a diferença entre a lei de Deus é a lei moral. É uma lei que não muda, ela é eterna. Olha lá em Êxodo, por favor, Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Diz assim, 31, 18. E tendo acabado de falar com ele, ou seja, o Moisés, no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui em Êxodo 31, 18, está mostrando que foi o próprio Deus que escreveu a lei dos 10 mandamentos. Essa lei dos 10 mandamentos que tem aqui, ó, que você vai estar verificando ali em Êxodo 20, do 3 ao 17, nós já vamos estar lendo aqui pela Bíblia. Essa lei, e lembre-se quando Moisés foi para o monte, ele ficou ali 40 dias, 40 noites com Deus. E quando ele voltou, o povo estava se rebelando, porque eles pensavam assim, nossa, Moisés nos abandonou. E ele pediu para o irmão de Moisés, Arão, fazer um ídolo para eles. Tanto que eles pegaram joias ali, fizeram, colocaram no fogo lá, esculpiram tudo. Isso é uma grande imagem, eles estavam até adorando essa imagem. E quando Moisés desceu do monte, ele ficou horrorizado, angustiado, chateado demais, porque Deus havia escrito esses 10 mandamentos na pedra com o próprio dedo. E quando ele viu tudo aquilo, ele pegou essas pedras e ele jogou no chão. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Deus falou, depois as pessoas se arrependeram tudo, né, do que eles tinham feito, mas Deus novamente falou para Moisés lavrar mais uma vez as pedras e novamente ele escreveu. Então olha a importância que tem os 10 mandamentos. Se não tivesse importância, Deus não ia falar assim, tudo bem, já que você quebrou, agora não tem problema. Ele escreveu novamente com o próprio dedo. Então é fantástico. Os mandamentos de Deus, assim, conforme a Bíblia, estão aqui em Êxodo 20, do 3 a 17. Acompanhe, por favor, na íntegra. Diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha, não adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, outro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Quarto mandamento, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, olha só, esses aqui são os 10 mandamentos, né? O primeiro, não terás Deus diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Isso aqui, não terás outros deuses diante de mim. É tudo que você colocar. Naquela época eles tinham muitas essas questões de ídolos, né? De imagens, de escultura. Mas hoje é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. O que você está colocando, qual é a tua prioridade. Então aqui está sendo bem claro, não terás outros deuses, ou seja, pode ser a televisão, pode ser um som, pode ser um WhatsApp, pode ser um Facebook, aquilo que você coloca em primeiro lugar, que você não tem tempo. Você chega no teu dia, você acorda, você deita e você fala, nossa, eu não falei com Deus, eu não estudei a palavra de Deus, por quê? Alguma coisa está no lugar. E aqui está falando, não terás outros deuses. Outro aqui, ó, não farás para ti imagem de escultura. Né? Então aí vem a questão da imagem mesmo, alguma coisa que você adora, que você chega a venerar. Tá bem claro aqui. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ficar falando o nome de Deus em vão a qualquer momento, ou participando de piadinhas, né? Ou mesmo de peças de teatro, que você vê assim, as pessoas meio que debochando, ou questão de céu, inferno, essa questão assim, que envolve ali Deus explicitamente. Então não faça parte dessa questão. E o quarto mandamento, lembre-se do sábado, ou seja, é bíblico. Né? Nós vimos aqui em Daniel 7:25, como eu falei para vocês, homens, né, um poder religioso que mudou essa lei. Antigamente, principalmente a igreja católica, ela era apostólica, ou seja, era a igreja dos apóstolos. Eles seguiam fielmente a palavra de Deus. E eles iam passando de geração a geração, até que Constantino, né, nós vamos estar verificando mais para frente, ele alterou. Por quê? Por questões políticas, misturando ali a política com a religião, que nós vamos ver no findar da nossa história aqui deste mundo, essa união novamente, como aconteceu no passado. Então, por essa união do Estado com a igreja, e para poder ter adeptos, né, não desmerecer um e poder ser amigo dos outros, eu tenho o costume de falar assim, essas concessões que a gente faz, nós fazemos concessõezinhas, essas concessões elas vão cada dia se tornando, quando vê você já se corrompeu. E foi assim que aconteceu. A igreja católica é a igreja mãe, ela é a igreja mãe, a igreja primitiva, mas aceitou essas pequenas mudanças, e daí foram passando de geração para geração, as pessoas não tinham mais acesso com a palavra de Deus, eram restritos só para algumas pessoas, começaram então a usar esse conhecimento para estar afligindo de certa forma as pessoas, pedindo indulgências, né, por questões financeiras. As pessoas mais simples iam cedendo porque não conheciam e começaram então a mudar. As pessoas que tinham mais conhecimento ainda continuavam guardando, vamos supor, o sábado corretamente.
Aí as pessoas mais simples que precisavam trabalhar na lavoura e os proprietários para poder estar adquirindo essas questões, não, deixam eles trabalhar no sábado, e daí uns começaram a guardar o sábado, outros começaram a guardar o domingo, porque era o dia do sol, né? Então começou essa questão de paganismo junto. Então por isso, hoje nós vemos assim inúmeras denominações, né? Praticamente todas elas, católica, evangélica, protestante, pentecostais em geral, todos obedecem hoje, infelizmente, o mandamento de homens e não o mandamento de Deus. E hoje você está aí assistindo isso, assistindo esse vídeo, você está verificando por você mesmo, e a gente vai estar aqui concluindo, por você mesmo, que Deus não veio para mudar nada na Bíblia, não veio abolir, e sim Ele veio cumprir, ou seja, Ele veio dar o significado correto de como se guardar um sábado, né? Não como os fariseus guardavam, de forma assim sistemática, colocando pesos, fardos tão pesados nas pessoas que nem eles mesmos não levavam, eles colocavam fardos nas outras pessoas, colocaram leis, essas leis assim cerimoniais ali, rituais, tão pesados que as pessoas começaram a achar um fardo, né? Então não é bem por aí. E você vai estar verificando aqui, ó, conforme o catolicismo romano, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eles colocaram. O segundo é não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, eles colocaram guardar domingos e festas. Se você pegar a tua Bíblia, principalmente uma Bíblia católica, e você colocar, você vai ver que embaixo tem uma partinha assim, parte não inspirada por Deus. Ou seja, os próprios tradutores, eles não ousaram colocar como inspiração de Deus, porque eles sabiam que não era inspirado. Ó, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento ficou não matar. Sexto, não pecar contra a castidade, ou seja, uma questão ali doutrinária. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Presta atenção no nono. Não desejar a mulher do próximo. E o 10, não cobiçar as coisas alheias. Você entende? O 10º mandamento foi dividido em 2 para poder dar 10. Sendo que não desejar e não cobiçar é a mesma coisa. Então, agora no Novo Testamento, né, você pode estar perguntando, professora Marleide, mas você está falando ali no Êxodo 20, do 13 ao 17, né? Mas e no Novo Testamento, onde que está dizendo que a gente pode continuar guardando o sábado? Olhem lá primeiramente, Salmo 89, 34. Salmo 89, 34. 39:34 diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Olha só, que Deus falando, Ele proferiu esses mandamentos, e Ele não só proferiu, como a gente viu ali, né, em Êxodo 31, 18, que Ele escreveu com o próprio dedo. Mas olha lá em Mateus 4:10, no Novo Testamento. Mateus 4:10. E outra questão que é fato, que você precisa saber, é que todos eles na Bíblia, né, os apóstolos, os discípulos ali, eles viviam, para eles o sábado era normal. Tanto, como eu falei, eles colocaram pesos, fardos em cima das pessoas, eles não tinham nenhuma objeção com o sábado. E muitas pessoas questionam, né, mas quando está escrito ali o sábado? Eles não tinham problema nenhum. Né? Muitos anos depois que Jesus subiu aos céus, depois da sua ressurreição, eles continuaram guardando o sábado, que nós vamos estar verificando aqui na Bíblia. Ou seja, assim, nunca isso foi problema para eles, muito pelo contrário, eles questionaram Jesus de estar trabalhando no sábado, porque na concepção deles, o sábado você não podia nem andar tantos tempo, eu não podia cuspir no chão porque estava regando a terra. Eles começaram a colocar fardos, e Jesus ele veio justamente para isso, ele veio para mostrar para mim e para você que o sábado ele foi feito para nós termos um dia de descanso, um dia para nós nos reabastecermos de todos os dias corriqueiros. Se você parar para pensar, você não para nem um dia.
Você não para nem um dia, você pode falar assim, mas eu guardo o domingo. Mas nem o domingo você acaba. Se você parar pra pensar, nem o domingo você guarda. Porque você faz alguma coisa ou outra corriqueira. E o sábado é para você se desligar das coisas. Desligar, não se preocupar que, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, sabe? Meu dia a dia. Não, é um dia que você se descansa, que você se deleita, você absorve as coisas de Deus, você fica em comunhão profunda com Deus. E nesse dia que Jesus veio mostrar que nós devemos ter boas ações para com as pessoas, ajudar um necessitado. Meu dia, minha semana corrida, não tenho condição de ajudar ninguém, mas o sábado está aí. Você vai na igreja pela manhã, mas você pode atender outras pessoas à tarde, você pode com a sua família ir na natureza e ver as belas criações que Deus nos deixou, né? Um vislumbre do que Ele nos deixou, porque o pecado já deteriorou muitas coisas. Mas assim, é para isso o sábado. Eu vou nos hospitais, eu vou na casa de uma pessoa que ela não está conseguindo andar, ela está com a casa toda bagunçada. Porque sábado eu não vou fazer nada, muito pelo contrário. O sábado foi feito por causa do homem, para ajudar, né? Para somar. Então, olha ali em Mateus 4:10, diz assim. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, assim, só a Deus dará culto, ou seja, aqui está o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Né? Aqui em Mateus, isso aqui na tentação de Jesus no deserto, esse contexto. Olha 1 João 5:21. 1 João. Mais pro finalzinho ali. João 5:21, eu creio até que você já tenha achado aí, minha mão tá meio áspera hoje. 5:21, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha só, não fazer imagem de escultura, né? Não colocar em primeiro lugar algo que você está adorando além de Deus. Então isso aqui, 1 João 5:21. Agora olha lá em Atos 17:29. Atos 17:29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha que imagem, né? Olha lá em 1 Timóteo 6:1. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha só, todos os servos que estão debaixo do jugo, né? Considerem dignos de toda honra. Olhem lá em Mateus 24:20. Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Tá? Essa questão aqui, que Jesus está falando da questão já da perseguição, inclusive dos romanos, né, que tomaram posse, no caso de Jerusalém, e sabia, né, e Deus sabia, porque no sábado todos estariam onde? No templo, era costume deles ir no templo, então estaria todo mundo ali, era um alvo fácil. Olhem também Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. Diz assim, também acho que é a respeito do sábado. 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha que fantástico. Este está em Mateus,
né? 2, 27 e 28. Olhem lá, Marcos, né? Marcos 2, 27 e 28. Olhem também em Hebreus 4, 4. Hebreus 4, 4. Hebreus 4, 4. Diz assim. Hebreus 4, 4, 4, daí a gente vai ler o 9 e o 10. 4, 4 diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, olha, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Sétimo dia, né? Nós tivemos mudanças no calendário, mas jamais nos dias da semana, jamais. Pode ter ocorrido os dias, mas não a semana, os dias semanais. Segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso não foi alterado. Jamais, né? Porque isso é providência divina. Olhe também o 9 e o 10 diz assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. A gente deve entrar no descanso de Deus, sabe? Se deleitar mesmo, esquecer dos afazeres. Eu sei que no começo não é fácil, porque a gente fica ali com mil umas questões para resolver, mas depois quando a gente começa a entender que a gente não pode mudar um côvado, né? Daqui aqui, ó, a gente pode mudar um côvado da nossa vida, aí a gente começa a descansar. Eu falei, não, vou descansar nas promessas de Deus. E a gente se abastece e daí fica com combustível suficiente para estar aí enfrentando a semana que se segue. Veja Colossenses 1,16 o que diz. Colossenses 1,16. 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Veja agora Mateus 19, 19, que diz também. Mateus 19, 19. 19, 19 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, o quinto mandamento aqui: honra teu pai e tua mãe, né? E Deus também, ele resumiu os mandamentos ali em 2, ele colocou 2, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, as 4, né, na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus e os outros 6 se referem ao próximo, né, a Deus e ao próximo. Olha ali também em Romanos 13, 9. Romanos, capítulo 13, versículo 9. Diz assim: por isso não adulterarás. Olha só, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, né, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Olha o que eu acabei de falar. Tudo nessa palavra se resume, ou seja, ficou ali ditando um por um. Até porque, como eu falei para vocês, o sábado ali era contundente. Ninguém questionava, muito pelo contrário, eles quiseram acusar Jesus, matar Jesus por ele profanar o sábado, pelas curas que ele realizou no sábado, né? O pessoal de lá na época, os líderes religiosos, os judeus, eles ficaram enfurecidos por ele estar profanando o sábado. E Jesus falou assim, ó, resumindo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amo a Deus, eu não vou ter coragem de machucar o meu próximo. Eu não vou desonrar meu pai e minha mãe.
eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, né? Eu não vou ficar falando mal das pessoas, eu vou ficar cobiçando as coisas das pessoas. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Então, esse é o Romanos 13, 9. Veja lá novamente, voltando lá, Mateus 19, 18. De novo. Mateus 19, 18. Diz assim. Mateus 19, 18 diz assim. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus. Aqui o jovem rico, né? Conversando ali com Jesus, queria saber como que ele, né? O que ele poderia fazer para obter a vida eterna. E Jesus falou assim para ele, ó. Mateus 19, 18. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu até quero que vocês leiam ali o próximo, né? O jovem no 20 falou assim, replicou ele, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Quer dizer assim, ele estava acostumado a guardar todos os mandamentos. Só que a questão dele aqui era a questão que estava apegado nas coisas materiais dele. Isso que Jesus estava falando. Então vende tudo que você tem, doa aos pobres, vem e me siga. Porque na verdade ele guardava, mas ele era apegado nas coisas materiais. E aí não adianta. Olhem lá também em Romanos 13, 9. Romanos 13, 9 diz assim. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento que a gente acabou já lendo, né? Desculpa, eu acabei lendo novamente. Veja lá em Marcos 10, 19. Marcos 10. Próximo ali de Mateus. Marcos 10. Dez, 19. Esse estudo ele é um pouco mais intenso, porque ele é primordial para nós. Mateus 10, 19 diz assim. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Olha só, falando dos mandamentos de Deus, isso tudo que eu estou falando aqui, que nós estamos vendo, que você está comprovando, está no Novo Testamento. E, para concluir aqui, o Romanos 7, 7. Acabei ficando com Romanos mesmo aqui, Romanos 7, 7. Diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Vocês viram? A lei nos mostra onde estamos errando. E aí nós olhamos, nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós falamos, Senhor, e agora? Como que eu faço? E Deus olha o nosso coração, nosso arrependimento, nos perdoa e nos purifica. Jesus ele não veio revogar a lei, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Quem viola a lei será humilhado, quem observa será honrado. Cumprir significa obedecer, observar, obedecer. Olha lá em Mateus 3,15. Mateus 3,15 diz assim, mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então ele o admitiu. Olha também em Romanos 13, 8 e 10. Romanos 13, 8 e 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo,
O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, como eu já havia lido, só para a gente concluir aqui. E Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, nós devemos levar as cargas dos outros, ou seja, ser ajudador um dos outros, ter empatia pelas pessoas, né? Amor mesmo pelas pessoas. Jesus obedece os mandamentos, tá lá em João 15:10, olha. João 15:10 diz assim. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha que lindo. Então a gente viu ali que Jesus não veio revogar a lei, isso está em Mateus 5, 17 e 19. Né? Só voltando ali. Onde que está escrito bem essa passagem, Mateus 5, 17 e 19. Jesus não veio revogar a lei. 5, 17 e 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nenhum i, nem um tio. Quem tirar, vai ser acrescentado os flagelos a essa pessoa. Como nós vimos do poder ali que está adulterando. Então nós vimos também que Jesus obedece, está em João 15:10. E vamos ver que Jesus ele recomendou a obediência aos mandamentos. Olha lá em Mateus 19, do 16 ao 19. Mateus 19, que Jesus recomendou que guardássemos, que obedecêssemos. 19, do 16 ao 19, diz assim, Mateus 19, 16 a 19. E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então aqui a questão do jovem rico, né, que a gente viu ali, que ele observava, mas no caso dele ali, ele tinha um pecado, né? O pecado era a ganância, né, nos bens materiais. Jesus ele recomendou a obediência aos mandamentos, ele mencionou que isso é uma questão de salvação, deixou claro que era a lei dos 10 mandamentos. Tá? Em Mateus 19, 16 e 19 deixou claro que é as leis dos mandamentos, mas a lei nos salva? Não, a lei é um espelho, ela nos mostra onde estamos errando, mas nos conduz a Cristo Jesus, que é o único que pode nos purificar e nos perdoar. E olhe lá em João 14:15 também. João 14:15 diz assim, a gente vai repetir aqui algumas coisas, mas é muito importante. 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui, ó, obediência é uma questão de amor. Isso aqui está em João 14:15. O próprio Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele diz assim: os meus mandamentos não são penosos. Porque os mandamentos, eles existem para nós vivermos bem em sociedade. Imagine se todo mundo guardasse os mandamentos, que bênção não seria? Você não ia estar preocupado se seu filho, seu neto, né, ou nós mesmos saíssemos na rua. Não íamos estar preocupados se alguém iriam nos assaltar, né, ou iriam fazer algum mal contra nós, um ladrão entrar na nossa casa. Né? Não ficaríamos preocupados em que o nosso namorado, né, nos traísse, adulterasse contra nós. Nós não teríamos essa preocupação. Nós amaríamos mais os nossos pais, porque os nossos pais também, com o temor que eles teriam de Deus, eles seriam excelentes pais. Né? Talvez estou falando para alguém aqui que não teve um bom pai ou quem sabe uma boa mãe. Mas sabe que Deus é nosso Pai Celeste, Ele nos ama muito, Ele só quer o nosso bem. Vamos responder aqui 4 questões hoje, para concluir esse estudo. A quem devemos obedecer? Você já tem a resposta, mas olha lá em Atos 5:29. Atos 5:29. Atos 5:29 diz assim:
Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qualquer coisa, meu querido. Se você... a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, porque elas estão lá, porque Deus permitiu que elas estivessem. Mas Deus vai cobrar delas também, cada questão que elas fazem. Mas quando uma questão que eles nos impõem seja diferente do que assim diz o Senhor, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, escreva lá, né, na tua lição. Se você ainda não tem essa lição, ligue no 0300 789 1111 e peça, é gratuito, né, para você estar podendo acompanhar. Segunda, podemos deixar de guardar algum mandamento da lei de Deus? Ah, mas, poxa, eu guardo esse, mas esse aqui, será que eu tenho que guardar mesmo? Olha lá o que diz Tiago 2,10. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E se você leu 11, ele diz assim, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser um transgressor da lei. E o 12, só para continuar, falai de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que é a lei da liberdade? Nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher ou não escolher obedecer. Mas a Bíblia diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então responda lá, podemos deixar? Não. Se eu não faço um, faço os outros, não faço um, eu estou sendo... vou ser acusada de estar profanando todos eles. 3. A fé pode substituir a lei? Nós já até vimos isso aqui, mas veja lá novamente em Romanos 3,31. Romanos 3,31. Ah, mas eu tenho fé? Eu posso substituir a lei? Eu tenho muita fé, não preciso da lei. Olha lá o que diz 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, escreva lá, né? Quarta e última pergunta. Até quando durará a lei? Olha em Salmos 111, 7 e 8 primeiro. Salmos 111, 111, versículos 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. 7 e 8, né? Agora olhem lá em Salmos mesmo, no 119, o versículo 89, depois nós vamos ver o 144. Vai lá no Salmo 119, um salmo que eu gosto muito, eu recomendo que vocês meditem nesse Salmo 119, podem pedir para que cada membro da família escolha o número, o 119 vai do 1 ao 176, escolham um e fiquem lendo ele em família, refletindo nele. 119, diz assim, 119, 89, a gente leu o 89 primeiro. Diz assim, virei um ali, com a mão bem áspera, eu costumo usar uma outra Bíblia que eu tenho, bem velhinha, para fazer os estudos, e a gente acaba se batendo, quando pega outra, ó. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu, para sempre está afirmada a tua palavra no céu. Então, até quando durará a lei? Ela durará eternamente, né? Olha lá no Salmo 119 mesmo, no versículo 144. Diz assim, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me a inteligência deles e viverei. Testemunho, a Bíblia é o testemunho de Deus, né? Os mandamentos refletem o caráter de Deus. E para concluir, olha em Mateus 5, 17 e 18, nós já lemos, mas vamos só concluir para responder.
Mateus 5, 17 e 18 novamente, só para fixar na mente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Querido, esse estudo é maravilhoso. Sei que você pode estar confuso e pensando, poxa, mas minha vida toda eu guardei o domingo, meus pais, meus avós, né? Uma pessoa querida que às vezes nem está mais entre vocês. Querido, mas saiba que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela foi preservada com um objetivo, o objetivo de nos levar à salvação em Cristo Jesus. Se você tem esse desejo de não permitir que essa verdade seja jogada por terra na sua vida e que você, no fundo do teu coração, você está pensando, poxa, mas eu quero seguir essas verdades. Então feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus tão grandioso, hoje, Pai, aprendemos tantas coisas, Pai. Às vezes aprendemos coisas assim que estão indo tão contra tudo aquilo que vivemos, né, que algumas pessoas queridas nos passaram. Mas hoje, Pai, através da ação do Santo Espírito, o Senhor abriu as nossas mentes, os nossos corações para as verdades, Pai. E pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, porque nós queremos Te amar e nós entendemos pela palavra de Deus que se nós Te amamos, Pai, se nós queremos Te amar, nós devemos obedecer os Teus preceitos, os Teus mandamentos. Nos dê essa vontade, esse desejo e nos encaminhe, Pai, a estarmos na Tua presença, fazendo sempre a Tua vontade, não a nossa. Fica com cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.
mandamentos eu me alegrarei.